sempre aqui para compartilhar essa palavra abençoada que tem sido compartilhada nesses dias difíceis, dias de coronavírus. Gostaria que você observasse o que está escrito em Filipenses, capítulo 1, versos 27 até o verso 30 e o capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Nós vamos pular aqui alguns versos para fins objetivos, mas gostaríamos de ser edificados com duas coisas importantes que o texto bíblico vai nos influenciar. A primeira é a questão da unidade, a segunda é a questão da humildade. E nós vamos observando aqui. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 27, diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Essa é uma passagem muito interessante da Epístola aos Filipenses. Paulo escreve aos Filipenses e ele está muito interessado em assegurar a unidade da igreja. A epístola é uma epístola de prisão e é uma epístola que este santo apóstolo fala por repetidas vezes da palavra regozijar, alegrar. Ele disse: eu me alegro, alegrem-se. Essa é uma tônica da epístola. A alegria e preocupação com a unidade da igreja são duas coisas que vão passear e costurar todo o texto da epístola. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, ao chegar no verso 27 do capítulo 1, diz justamente para que esses irmãos em Filipos vivessem, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, portarem-se como se estivessem no céu, mesmo que estão andando aqui na terra. Andar do modo digno do Senhor. A ideia de unidade pode ser vista em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele pode falar do seu exemplo quando ele diz que vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele. Ele diz: vejam o mesmo combate, tenham o mesmo combate que vocês viram e ainda agora vocês sabem que é o meu combate. E ao chegar no capítulo 2, nos primeiros versos de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz: olha, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que, mais uma vez enfatizando a unidade, penseis a mesma coisa.
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então aqui está diante de nós a ideia de estarmos unidos uns com os outros, ou de estarem os filipenses, e nós também, unidos uns com os outros no mesmo sentimento. Ele diz, nada façam por partidarismo ou por vanglória, mas façam por humildade. Daqui ele levanta o elemento humildade como um elemento fundamental no coração da Epístola aos Filipenses. Por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, a prática da humildade como a consideração do outro como superior. Não a busca por ser orgulhoso e defender os seus próprios interesses, mas buscar os interesses dos outros, honrar os outros e os interesses dos outros, buscando assim colocar os outros como superiores e não querendo ser superior às demais pessoas. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um o que é dos outros, também cada qual o que é dos outros. Note justamente essa preocupação do apóstolo Paulo de enfatizar a questão da busca pelos interesses dos outros como uma manifestação da humildade. A unidade que se manifesta na humildade que nós devemos ter diante uns dos outros. E assim, para fechar a sua argumentação, ele levanta um parágrafo muito importante dizendo que Cristo deve ser o modelo. Ele diz que deve haver a mesma iniciativa em nós, filipenses, e em nós, que também houve em Cristo Jesus. Por quê? Ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, condescendeu com as coisas humildes, foi reconhecido como um ser humano, mesmo sendo ele o próprio Deus. Então nós podemos observar aqui que o Senhor Jesus ele vai passar por esse autoesvaziamento, aquilo que a teologia chama de kenosis de Cristo, e mesmo sendo ele completamente Deus, completamente homem, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, no sentido que ele não usava as prerrogativas da divindade, senão alinhado com seu Pai. De modo que o Senhor Jesus Cristo é plenamente Deus, plenamente homem, nessa união hipostática, mas ao mesmo tempo ele pode ser um servo humilde de todos. E ele se coloca como um servo humilde diante de todos e vem e serve as pessoas. Ele se humilha. É interessante aqui que até esse momento da humilhação de Cristo, humildade não era uma virtude reconhecida. As pessoas não consideravam humildade algo bom, algo bonito. É a partir do Senhor Jesus Cristo que nós vamos ter essa ideia de humildade como algo virtuoso, como uma virtude a ser considerada, a ser preservada, a ser valorizada. Então, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele submete-se ao seu Pai, ele age de maneira humilde e diz o texto bíblico que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, em nenhum momento sequer ele deixa de ser Deus. A sua glória visível junta com o Pai, ela própria pode ser experimentada no autoesvaziamento de Cristo, e ele vem viver como homem no nosso meio. Assim, nós podemos ver que, da mesma forma que ele faz com os colossenses, colocando Cristo em evidência como o próprio Deus que sustenta todas as coisas, agora ele coloca aos filipenses, na sua carta também de prisão, ele coloca a humildade de Cristo como um exemplo que deveria ser seguido de forma prática por esses irmãos na igreja em Filipos. Isso tendo em vista que no capítulo 4 ele vai pedir ajuda ao seu companheiro de lutas, provavelmente o emissário que leva a carta até os filipenses, que ajude Evódia e Sintique, que estavam
num momento de discórdia, e eram mulheres que tinham desenvolvido um papel muito importante no trabalho da igreja em Filipos. Assim, o apóstolo Paulo reconhece o valor de ambas e pede que ele as auxilie no que diz respeito ao processo de unidade da própria igreja. E é importante nós considerarmos a importância da unidade de um rebanho diante das situações difíceis, como diante da humildade que se deve praticar para que essa unidade possa ser preservada. Então, a humildade ajuda na preservação da unidade. Então, não pode haver unidade sem humildade. E é importante demais que nós consideremos a importância da unidade, da humildade para o desenvolvimento da unidade num grupo humano. Nós estamos vivendo agora um momento muito difícil. E esse momento difícil requer de nós, primeiro, observações das coisas humildes. Nós precisamos ser humildes diante uns dos outros e vermos como somos frágeis. Olha só, nós nem podemos circular por aí, nós nem podemos mais nos reunir em grupos, nós não podemos frequentar as igrejas, nós não podemos frequentar os espaços públicos, as praças aqui em São Paulo estão bloqueadas, os parques dos condomínios, o Parque do Ibirapuera e os demais parques, tudo fechado, todos por conta de um vírus. E é importante que nós possamos compreender que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e que nós devemos nos humilhar diante do Senhor, buscando ao Senhor e preservando as coisas humildes que devem ser consideradas em nosso tempo. Da mesma forma, essa preservação das coisas humildes e a consideração de como nós somos frágeis e como nós devemos nos colocar de maneira humilde diante uns dos outros, não orgulhosos, né, mas como Jesus, humildes diante uns dos outros, ele também nos leva a refletir sobre a unidade. Nós precisamos entender que agora nós precisamos usar os mesmos recursos tecnológicos, todos estamos unidos diante de um inimigo comum, que é um vírus, que todos nós precisamos nos juntar para nos defendermos dele. Da mesma forma, a igreja precisa se unir em torno de verdades essenciais, a fim de que ela possa cumprir com o seu papel. E essa unidade, ela vai sempre ser melhor exercitada quando alimentada pela humildade. Nós precisamos usar as nossas diferenças, os nossos conhecimentos para o bem comum. Isso devemos fazer com toda humildade. Eu tenho trabalhado isso na minha vida e eu convido você para fazer a mesma coisa, para manifestar-se unido às demais pessoas diante de verdades essenciais que não podem ser negociadas, mas ao mesmo tempo preservarmos a unidade do Espírito por meio de ações humildes, onde nós podemos manifestar, materializar o nosso amor pelas pessoas, podemos glorificar o nome de Deus através dessas duas virtudes tão importantes, a unidade e a humildade. Eu espero poder ver dias melhores e quando nos encontrarmos em grupo, nós possamos praticar essas coisas diante uns dos outros e para a glória de Deus. Eu aprecio essas coisas e gostaria que você apreciasse também. Deus abençoe profundamente a sua vida.